boa noite a todos que aqui estão nesse auditório. Uma saudação especial aos ouvintes da nossa querida rádio Ismael.net, que transmite as reuniões públicas do Caridade e Fé para todo o globo. Nesta noite, nos traz aqui mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7, no item 1, o que se deve entender por pobres de espíritos? Que mensagem o Cristo, o Mestre Jesus, faz com que homens potentados, egóicos, rissem desta lição para aqueles que, testemunhando a presença do Cristo, gostariam de saber qual o destino da criatura humana para um reino anunciado por Jesus. Então, o Cristo chama e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Criaturas vaidosas, cheias de dificuldade de compreender que aquela criatura simples, muitos homens crentes, sadios na fé, que levantaram o seu povo para a liberdade, mostrando um caminho, o do amor, mostrando um caminho, o da não violência, mostrando o caminho, o da paz, para não fazer a guerra, para não matar irmãos, para não fragilizar ainda mais a criatura humana, repetindo barbáries tão repetidas vezes acontecidas há milhares e milhares de anos, repetidas vezes em épocas transatas, barbáries, extinção de cidades, de países inteiros, a pretexto da cruz, de levar a fé, de levar uma esperança divina, de levar a cruz. Bem aqui perto de nós, não muito distante, um povo escravizado e um homem sábio, porque saiu da sua terra, se dirigiu ao centro do colonizador, à capital do colonizador, estudou direito, trabalhando consigo a fé, aprendeu tudo sobre o colonizador. Voltando para sua terra, por amor à sua gente, propôs transformar o país, dando liberdade ao seu povo, devolvendo o poder ao povo. Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, é essa criatura que, sem nenhuma arma, despindo-se inclusive das vestes, que trabalhou para ir à escola, para ir ao trabalho na Inglaterra, em Londres, tirando o linho fabricado pelo seu povo, vestindo apenas aquilo que tecia com suas próprias mãos, convidou o povo a fazer o mesmo, modificando todo um status quo de poder na Índia. Ainda existem homens que, mesmo com toda a força, pujança do conhecimento, da fé,
da história da humanidade pode se vestir de simplicidade. Porque a arrogância é doença. Porque a vaidade, o orgulho, é doença da alma, do espírito. Quando se fala disso, a gente compreende que o homem simples é aquele que não só obedece, mas acredita na existência de uma inteligência suprema, de um Deus que dirige toda a nossa capacidade de pensar, que contribui com a nossa evolução, utilizando a nossa capacidade de pensar e transmitindo sabência científica, cultural, para construir um homem melhor. Então, os grandes mestres, professores, os grandes cientistas, os grandes historiadores, em todas as áreas das ciências, são representantes divinos. Mas as vaidades e orgulhos, pelo fato de não compreenderem que possa existir alguém maior que eles, pensar que existe alguém que promove o saber antes de nós e tirar-nos o patamar que habitamos na altitude mais alta do conhecimento científico. É mais ou menos assim que a ciência compreende. A vaidade do homem não se dobra a alguém maior, para que eu não perca esse potentado, esse poder. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indigna de lhes merecer a atenção. Então os cientistas não dão a atenção a esse Deus, para que esse Deus não seja maior do que eles, do que nós. Essa é a diferença do homem simples. Detém um conhecimento que é um dom divino e não reconhece Deus para que esse conhecimento intrínseco à pessoa que eu sou hoje seja o mestre do momento. Uma dicotomia. Como receber a missão de trabalhar a esperança de modificar uma história da humanidade, de modificar um momento de dificuldade com pestes, com doenças, de modificar através da diplomacia os acordos internacionais e melhorar a vida de cada uma das nações, consequentemente do seu povo. Diplomatas que aprenderam numa academia, que aprenderam numa caserna, como se falava antigamente, como aprendiam e aprendem hoje nas universidades. De onde vem tanto saber? Por que ser o homem o produtor desta sabência? Então, se eu sei, esse domínio é meu, não vou admitir jamais que exista alguém assim, porque ele não se comunica diretamente fazendo essas coisas. Tem que ser eu, o cientista, eu, o mestre, eu, o professor, eu, o doutor. Essa é a diferença. Concentrando sobre si mesmo os seus olhares, eles não se podem elevar a Deus, porque só se enxergam, não sobem a uma visão divina de alguém que não tem uma fisionomia. Não é um velho, não é uma criança, mas é um conjunto de normas, de leis
perfeitas que harmonizam o universo inteiro, que coloca tudo em equilíbrio, que chove num dia de calor, que molha a terra para produzir os alimentos, que ilumina o tempo suficiente para que nasçam as plantas, para que reverbere os sons da perfeição do sopro do vento, a fazer cantarolar folhas, cipós, árvores, pássaros. De onde vem tudo isso? Será que a ciência produziu estes animais? Os bilhões e bilhões de qualidades de pétalas que qualificam a beleza do universo e que anima a mente da criatura simples, quando pegando uma rosa, não de plástico, mas natural, compreende que ela existe, toca e vê que aquilo é perfeição. Perfeição que serve para a gente homenagear, sensibilizar corações, mentes, sentidos, criaturas. Como no dia 8, com todas as mulheres, muitos foram os homens que se utilizaram da beleza da natureza para oferecer uma pétala, uma rosa. Isso está muito difícil de acontecer todo dia, mas aconteceu. Alguns até tiveram a oportunidade de comprar a rosa, pois por algum motivo não puderam entregar. Esse Deus de simplicidade convida o homem, através do seu Filho, para sermos simples, como o cantar do pássaro, que não sabe o encanto que é a sua música, mas a faz com perfeição. Dá ao homem a condição de ouvir para sentir a beleza das notas puras, belas, retinidas, afinadíssimas, que nos encantam. E os pássaros cantam em todos os lugares, mas os homens, para dominarem essas criaturas grandiosas nos seus feitos, as prendem para que cantem só para mim. E aí eu coloco numa gaiola. Os homens se enjaulam em si, portanto, como fazem com as criaturas pequenininhas, pássaros, animais, e não deixam 1 milímetro da capacidade de pensar, nada, para examinar a profundidade do conhecimento que tem e da sutileza que é compreender que, se isto não é comum a todos os homens, é que vem de repente para mim uma informação privilegiada, científica, para promover um objeto, uma vacina, um remédio, mesmo um conteúdo didático para modificar o status quo de ignorância. Esse Deus é maior do que eu. Essa tendência de se acreditarem superiores em tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, a negar Deus. É mais fácil negar a Deus. Ele não existe.
porque nenhum cálculo pode provar a existência de Deus. O cientista é cego, ele não olha para o alto, ele não se vê no espelho como criatura, uma máquina que ele não fez. Ele faz gerar, mas ele não fez. E ainda assim ele não compreende que além de um corpo físico possa existir algo mais sublime, um espírito que anima o corpo que aqui está, e que é, por natureza, algo que ele constrói depois como máquina, o HD, que a gente compreende, que guarda arquivos. Então o espírito é o HD de cada máquina que está aqui. O homem de ciência desconhece esta realidade. Não existe espírito, não existe, não identificamos. Essa é a história até aqui contada. É lógico que nesse momento são várias as academias, as universidades, as religiões que estudam esses conhecimentos. A doutrina espírita é este momento divino como Consolador prometido, que através de espíritos superiores que chegaram amando do Cristo, que vieram amando do Cristo, ou vieram com o Cristo, porque o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, na minha compreensão, é o próprio Mestre. Como outrora eu venho, ele diz, como outrora eu estou aqui, como outrora venho vos afirmar de que Deus é muito maior do que imaginamos. Ou se condescendem em admiti-la, contestando-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para medida ou como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem: Deus não existe. Ainda estamos esperando, ainda estamos trabalhando, e uma noite como esta, que parece pequenininha diante do grande universo que habitamos, a gente abre a mente para compreender nas entrelinhas do Evangelho do Cristo, como ele fala em sentimento, em espírito e alma do meu Pai que está nos céus, do nosso Pai que está nos céus. Ele declara isso todas as vezes que vinha a público naquela época, para aclarear diante daqueles homens simples e colocar como verdade para o dia de hoje e para sempre, de que Deus é. É assim que precisamos compreender. Se se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Eles sabem que deve haver. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam, aliás, colocar-se, e que os faria descer do pedestal onde eles se encontram.
humilhar-se diante de alguém superior. Nós, os homens de ciência, nós, os homens de fé, determinada hora pensávamos assim. Hoje eu ainda me considero, como muitos, uma criatura medíocre. E eu me lembro, gosto de falar disso porque acho de uma espontaneidade amorosa pelo que fazia e de um poder gigantesco pela forma simples e brilhante de como transformava notas, colocar notas na pauta e fazer surgir sem nenhum pontilhar, sem nenhuma repetição, sem nenhum rabisco equivocado, errado, que pudesse manchar essa pauta as mais lindas melodias. E era um homem simples e comum. Ele se dizia medíocre. Mas repetiu algumas vezes para os seus algozes: eu sou uma criatura medíocre, o meu trabalho não. Eu gostaria que alguém pudesse, como ainda sem fé, no momento de hoje, aprender algo com esse mestre que falava assim: eu sou uma criatura medíocre, o meu trabalho não. E o nome dele era Amadeus. Amadeus. Tinha Deus no nome. Então, se de uma criatura medíocre pode sair do suco do seu trabalho melodias que ainda hoje glorificam não o nome, mas a história diz que a música de Mozart glorifica a Deus. Por isso, todos os críticos, e há gente que tem a coragem de criticar Mozart, preste atenção no que eu vou dizer. Tem crítico que tem a coragem de criticar Mozart. Eu não tenho essa coragem. Imagine criticar e não acreditar naquele que deu a Mozart tudo que ele tinha como uma criatura medíocre para tirar da sua capacidade de pensar a melodia encantadora dos tempos. Sinfonias e mais sinfonias. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espíritos os que o tomam a sério. Como vamos conhecer, ter fé em alguém que busca criaturas simples e pobres de espíritos? Essa é a visão da ciência ou do cientista, e aqui eu coloco entre aspas, equivocado. Porque o tom do trabalho científico é a marcha evolutiva impressa na mente humana por Ele, o nosso Deus, soberano Pai. Simplicidade de espírito. Entretanto, digam o que disserem. Forçoso lhes será entrar como os outros neste mundo invisível, de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe
desconheceu a majestade, o amor, a simplicidade. O outro que humildemente se lhe submeteu em partes iguais. Então, se aquele que eu dei o conhecimento e o saber desdenhou deste Deus amigo, maravilhoso, simples, caridoso, e aquele menor, não no conhecimento, não na fadiga do sofrer, não nas intervenções extremamente importantes de buscar o conhecimento da simplicidade, mesmo sendo homens de bravura, grande bravura, como eu falei no início, que comemorava a vida e a vitória numa praça pública, e aqueles que ainda mantêm o ódio pelas coisas simples, pelas vitórias honrosas, tiram-nos o poder de criaturas, como foi Gandhi, comemorando a liberdade do seu povo, foi esfaqueado em praça pública. Grandes homens perderam a sua vida, grandes pensadores perderam a sua história grandiosa porque pensavam assim. Ainda há esperança, ainda há homens de fé, e o Cristo é esse trabalhador incansável que se utiliza da simplicidade de cada um daqueles que trouxe através da doutrina espírita para modificar a forma de conhecer o seu evangelho, sem rituais, trabalhando a esperança. Mesmo cansados, mesmo os doentes, o conteúdo será o mesmo. Mesmo com uma dificuldade de compreensão do vocabulário daquela época, dos conteúdos tão difíceis para os doutos, ainda assim, pessoas simples, como eu visitei hoje no Evangelho no Lar, uma mãe simples preocupada com o filho de 15, que quer conhecer o Evangelho de Jesus e nos ensine a fazer o Evangelho. A senhora tem o Evangelho? Eu tenho um livro parecido com esse. Pois vá buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. Fizemos essa flor, esse perfume dentro daquela criatura simples que vê o filho com medo de jogar bola, que vê o filho com dificuldade de conversar com os irmãos, e que chega na casa espírita e se encanta, porque de repente, adentrando a juventude espírita, começa a ouvir, se sentiu hoje alegre quando conheceu a forma de fazer o Evangelho em casa. O objetivo de estarmos aqui é fazer com que a palavra do Mestre e a fé neste Deus seja o remédio curador das nossas deficiências, das nossas vaidades, do nosso poder, muito abstratos, porque do jeito que nós chegamos aqui, nós vamos voltar para casa. Nós precisamos trabalhar urgentemente a nossa esperança de sermos criaturas melhores a partir daqui, do momento que estamos. Eu perdi, como criatura humana, momentos importantes da minha vida, e só aos 40 anos de idade pude abrir os olhos, depois que a dor foi tão cruel e tão profunda nos sentimentos do meu espírito, sem compreender por que um Deus tão bom poderia tirar do nosso seio, do nosso coração,
alguém que amávamos tanto. Acontece todo dia. E muitos de nós chegam aqui pela dor. Os pobres de espíritos não são os fracos de inteligência, mas as criaturas humildes de coração, espíritos que se deixam engrandecer pela simplicidade, pela não arrogância, pela não violência, por não tratar mal em casa os entes queridos e, portanto, amar todos aqueles que batem à sua porta. Necessito da tua ajuda. O reino dos céus é para essas criaturas. E ele oferece da forma mais sutil da sua grandiosidade, da sua majestade. Vinde a mim todos vós. Sigam-me para ter vida em abundância. O reino de Deus, meus irmãos e amigos, não é um lugar específico. A nossa simplicidade não vai nos dar direito a um terreno laborioso do outro lado. Lá não temos essa terra firme, mas temos a sensação de possuir, porque ela é um estado de espírito. Não vamos encontrar no inferno escaldante algo com uma combustão que não tem fim. Não vamos encontrar um purgatório com criaturas subjugadas, amarradas, tentando sofrer pela dor, pelas privações, a oportunidade de subir a algum lugar, de ir para um céu onde só manjares existem. Não existe este céu pintado por uma aquarela numa mão desgovernada, por não conhecer a história completa, ou por não conhecer a intenção do grande Espírito que é Deus. O estado de espírito que precisamos construir está presente a partir deste momento de simplicidade, de sermos justos com aqueles que nos cercam, com o próximo. O reino de Deus, portanto, não é necessariamente uma colônia espiritual específica, mas nós precisamos criá-la agora. Poderemos ir para o nosso lar, poderemos ir para um lugar bendito, parecido com esta aquarela pintada com pincéis saudáveis de mente sã. Se as nossas ações de bondade foram simples para com os outros, que não sejam elas humilhações. Toma, eu te dou porque eu posso. O próprio Cristo disse: dá com uma mão para que a outra não veja. Esse é o sentimento da simplicidade. Não precisamos ir para a televisão dizer: toma o meu óculos, e aí fotografa, filma, agora você vai enxergar também. Nem com ele eu enxergo. É verdade, enxergo pouco. Mas não é essa a visão que precisamos para enxergar do outro lado. Não é essa física. É aqui dentro do Espírito que vive em cada um de nós.
Portanto, a vida do outro lado, a vida da criatura simples, é um estado de felicidade plena, de doce paz e de leitosa alegria espiritual. Para os simples. E a gente constrói aqui, trabalhando a nossa fé na construção de um lar sadio, amparando com muita dor os entes queridos que sofrem pelo abandono da retidão, que procuram o crime, que procuram a droga, a prostituição. É moralizando-se, é se indignando com a falta de moral tão presente nos dias de hoje em nosso país. Posso dizer que continuamos, eu pessoalmente, sendo medíocres pelas dificuldades que o mundo nos impõe em determinada hora. Às vezes nos indignamos, mas precisamos ser simples também para compreender que podemos realizar muito mais do que estamos fazendo hoje. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de estar aqui hoje, porque em 2 dias de grande dificuldades físicas, nervoso, para enfrentar mentes tão atentas, tão sadias, buscando compreender o Evangelho de Jesus e o que significa ser pobre de espírito. Encontrá-los cheio de ansiedade, de ouvir Mademoiselle Laurence do outro lado do mundo. Laurence, é? Florence, do outro lado, na França, tentando compreender o português para, não sei se ela fala português, para compreender o Evangelho do Cristo, mas também para ter a sensação de que, equidistante de Paris, da França, onde nasce o cristianismo redivivo pelas mãos de Allan Kardec, de Rivel, e que foi transferido para a pátria do Evangelho, o Brasil. Fico satisfeito de que, mesmo suando frio, essas questões possam ter uma conclusão, que somente aos pobres de espírito, isto é, aos humildes, estão abertas as portas dos reinos dos céus, porque estes possuem a simplicidade de coração e também a humildade de espírito para desculpar as nossas falhas, a nossa pequenez, as dificuldades de expressão, o cansaço, por ter chegado tarde à doutrina, por ter perdido tempo, mas por mesmo assim estar contente de ter caminhado nesses últimos 26 anos, trabalhando a fé e a esperança, para que não só a ciência, mas todos os homens num dia glorioso, sobre a égide de um só poder sobre a terra, possam com dignidade sentir não só a liberdade, mas a brisa suave de um sentimento que só uma vez pisou a terra, na figura sublime de Jesus. Porque se falamos de buscar e de trabalhar o sentimento do amor, ainda não sentimos arrazoado nesse conhecimento do que é o amor,
de tê-lo sentido com profundidade. Algumas paixões estão encarceradas em nós, vivem em nós, permeiam nos nossos sentimentos, mas ainda nada existe de amor. O momento de estudar e de trabalhar o Evangelho com uma busca incessante numa casa como esta, com algumas salas de aula buscando fazer e compreender as nuances desse Evangelho, para que apressemos a nossa participação no processo de mudança radical dos costumes abobalhados da criatura, de negar a existência de Deus, de disputar o poder divino com o Pai Celestial, de desmerecer a grandiosidade de Jesus e de fazer com que o planeta possa se regenerar, não só por uma vontade divina, mas também pela necessidade que a raça humana tem de sair dos momentos de tantas dificuldades impostas por nós mesmos ao longo de milhões de anos. É muito tempo que estamos sobre esta terra, de 4 a 6 milhões de anos trabalhando, milhares de missionários enviados por Jesus, porque Ele enviou cada um deles que aqui veio, dos grandes profetas, os grandes filósofos, os grandes doutores da lei, os grandes cientistas que aqui estão ainda negando. Precisamos compreender que este é um momento ímpar para o nosso planeta sair do caos, da fraqueza de compostura que assistimos todos os dias. Não tem outro caminho. É o Evangelho de Jesus, é a mensagem do Cristo, para que sejamos cada vez mais simples na nossa missão de fé, de construção do homem novo, de construção de um mundo novo, que pode coexistir em cima deste mesmo chão de tantos flagelos, porque a criatura pode ir se modificando, ser mais sutil, ser melhor, para que o sopro de felicidade não seja apenas uma brisa suave num dia de calor, como eu gosto de dizer, mas seja eterno enquanto dure, como dizia o poetinha, porque sobre a égide do poder sobre a terra estará a máxima do Cristo. Deus é o poder de todo o universo. E um dia conseguiremos que tenhamos. E somos herdeiros, seremos herdeiros. Porque se eu tenho uma idade avançada, vou desencarnar. E daqui que chegue um planeta regenerado, posso fazer isso muitas vezes. Então, trabalhando hoje, herdaremos um mundo melhor. Seremos melhores cada vez que voltarmos para cá e para lá. E nos encontraremos tantas vezes em assembleias como esta. Só que agora, como espíritos sobre a égide do grande amor divino, promessa de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.